Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Senhor. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Oremos. Deus, que é Criador e Senhor de tudo, todas as coisas, lançai sobre nós o teu olhar. E para sentirmos em nós os efeitos do teu amor, dai-nos a graça de te servir com todo o nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que seja Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Da Amanda Costa. E também com muita alegria recebendo hoje o Bernardo, que está recebendo o batismo hoje aqui na nossa paróquia. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que eu invoquei. Apertaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além, e vi-me na aflição e na dor. Então invoquei o Senhor. Senhor, venha salvar a minha alma. Justo e compassivo é o Senhor, nosso Deus, Ele é misericordioso. O Senhor guarda os mais simples, aqueles que estão sem força, e o Senhor nos salva. Deus nos livrou da morte, a alma, das lágrimas dos meus olhos. Deus me livrou da queda, os meus pés. Andarei na presença de Deus sobre a terra dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser,
ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade. Sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Vocês põem essas roupas complicadas, né? Vocês acham que é chique. Cristo Salvador vos dê sua força, que ela penetre na sua vida, como esse óleo no teu peito. Amém. Olha lá, hein? Bem, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: o povo diz assim, o povo diz que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é o Elias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro imediatamente tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então Jesus que não falasse essas coisas para ninguém. Depois começou então a ensinar-lhes que o Filho do Homem tem que sofrer. Tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos mais velhos, de ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, de ser morto na cruz e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia essas coisas claramente para eles. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreender Jesus, contestar Jesus. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para lá, Satanás. Você perdeu o juízo? Você não compreende as coisas de Deus, mas só as dos homens, é? Então Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse ao povo inteiro:
Se alguém aí quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar sua vida vai perder, hein? Mas quem perder a sua vida por causa de mim, disse Jesus, e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Podemos sentar um minutinho. Meus irmãos, estamos no tempo da peregrinação. É um nome que se dava lá no século XIII ao que nós chamamos hoje de tempo comum. Os concílios foram adaptando a linguagem, né, conforme os tempos, né? Eu acho mais bonito o tempo da peregrinação, né? Que se refere a esse tempo litúrgico, né? Tempo comum, que se usa o verde, etc. E a proposta disso, aliás, a proposta dos tempos litúrgicos é aprofundar a espiritualidade cristã, aprofundar a espiritualidade católica, conhecer mais de perto Jesus. Esse é o grande objetivo, né? As missas, ela tem uma sequência, as missas têm uma sequência, ela não é uma coisa assim. Para o turista, aquele que não frequenta a igreja, a missa é missa, missa. Mas não é assim. A missa é um processo, né? Ela vai tendo, tem uma sequência também. Ela tem toda uma organização, né? Para que a gente possa ler a Bíblia inteira durante um ano, né? E refletir sobre a Bíblia. E pensar sobre o Evangelho, pensar sobre Jesus Cristo. O objetivo do tempo da liturgia, do tempo comum, da missa, dos sacramentos, é realmente conhecer melhor Jesus. Identificar melhor quem é Jesus. Jesus de Nazaré, o Cristo, o crucificado, o ressuscitado. No meio deste caminho de peregrinação, a gente não pode deixar de lado, claro, o testemunho dos santos da igreja e hoje especialmente a reflexão sobre a Santa Cruz, lugar onde Jesus fora crucificado. Todo mundo sabe, aqui não vou ficar gastando meu latim à toa com vocês. Todo mundo sabe que dia 14 de setembro é o dia da exaltação da Santa Cruz, que é um dia muito importante para os católicos, para os cristãos em geral, né? A igreja luterana celebra, presbiteriana, as igrejas históricas, calvinistas, celebram a exaltação da Santa Cruz, porque é um dia muito importante. É um dia de reflexão. Uma celebração que foi colocada no calendário da igreja no século IV, né? Depois de Cristo, essa festa, essa celebração chamada Exaltação da Santa Cruz. O objetivo, eu estou falando do século IV, mas nós sabemos como funciona, né, a caminhada da igreja. Antes da igreja instituir algo, tem sempre uma prática anterior de séculos, às vezes. Séculos, né? Então, a prática de observar a cruz, refletir sobre a cruz, olhar a cruz de Jesus, os frutos que possuem a cruz de Jesus, isso já havia muito antes, é lógico, né? Então, aí depois a igreja tem essa peculiaridade, né? Quando ela institui algo, é porque já há uma prática de muito tempo antes, né? Reconhecida por ela, pela comunidade. A cruz de Jesus é realmente o centro da fé cristã, né? Ao lado da ressurreição de Jesus. Na celebração da Paixão, vocês sabem, não sei se vocês vão na Sexta-feira da Paixão, não sei, mas só para lembrar, a Sexta-feira da Paixão, que é um dia muito importante para os católicos e os cristãos do mundo inteiro, né? Embora vocês não tratem assim, vocês tratam como se fosse um feriadão, né? A celebração da Paixão tem um momento que se pega uma cruz, né? E quem preside a celebração convida o povo dizendo:
Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. E a igreja, os presentes, respondem: vinde e adoremos. É uma frase realmente muito comovente, muito profunda, na verdade. É uma frase impressionante, né? Eis o lenho da cruz, eis a cruz da qual pendeu a salvação do mundo. Do absurdo da morte de cruz, no aparente fracasso de Deus, no aparente fracasso final, a igreja proclama a vitória dele. A igreja proclama a vitória, a vida nova que brota da ressurreição do próprio Jesus. Muitos são incapazes de compreender essa importância, tanto é que vocês tratam a Sexta-feira da Paixão como feriadão. A maioria de vocês sempre vai para a praia, vai viajar, vai para não sei para onde, não estão nem aí, estão cagando andando para a cruz de Jesus, essa é a verdade. Mas é muito porque isso traz uma incapacidade para nós, traz uma incapacidade de compreender o significado da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Como é que uma pessoa que decide morrer, Deus decide morrer, ser crucificado, como é que uma pessoa dessa pode salvar alguém? É preciso compreender, por isso é preciso ter essa profundidade de experiência de fé, a experiência da fé. Por isso a igreja clama, celebra a vitória de Jesus Cristo, a vitória da ressurreição, a força da ressurreição. Todo domingo é dia de Páscoa para nós, todo domingo nós celebramos a Páscoa de Jesus, a ressurreição de Jesus. Nós não desviamos o olhar, como vocês fazem. Nós não desviam o olhar. A igreja não desvia o olhar da cruz de Jesus. Não desvia o olhar. A maioria prefere desviar o olhar. Então você vai atrás daquele Jesus assim, voador, aquele Jesus meio voador, aquele Jesus que é um voador, é um salvador, é um super-herói, é não sei o quê. Vai atrás desse Jesus. É mais confortável, é lógico, né? Você acreditar numa coisa assim, né? Numa ilusão da sua cabeça. Claro que é muito mais confortável psiquiatricamente até para você, né? Mas a igreja não desvia o olhar, não. A igreja não desvia o olhar da cruz, não. A igreja não desvia o olhar da realidade. E quem é cristão não pode desviar o olhar da realidade. Você quer autoajuda? Tem livro de autoajuda para dar e vender nas livrarias. Não precisa ser católico, não. Não precisa ser cristão, não. Livro de autoajuda está na livraria. Vai nas livrarias que você acha por aí, né? Tem até site, tem os influencers, né? Que é uma porcaria. Esse cara até hoje não entendi o que é isso. O que é influencer? É profissão isso? É profissão? O que é isso? O que acha de influencer é isso? Sobretudo, esses tais influencers de religião, que é pior ainda. Esses que fingiram que tem uma vida, aquela coisa toda. Agora eu fui saber desse negócio de influência direito com essa história dessa moça lá do Recife, que eu nem sei quem que é, nunca sabia, que nem sabia que existia. Essa moça que foi presa aí pela Polícia Federal, sei lá o quê. O que diacho é isso? Olha, autoajuda é uma coisa, fé é outra. Religião não é só autoajuda, não. A religião pode te confortar, pode te ajudar, pode fazer muita coisa. Mas o objetivo da religião é salvar a alma, salvar a tua alma. O objetivo da religião é salvar a tua alma. Ou ela salva a tua alma ou não serve para nada. Fé não é moda. Fé não é show. Fé é coisa séria, minha gente. Então, é preciso que a gente não desvie o olhar. Eu sei que a gente prefere nem olhar. Nossa, o Pedro, coitado, vocês viram aí no Evangelho, ele também tem esse problema que as pessoas têm.
Quando Jesus fala de sofrimento, quando Jesus fala que ele vai ter que sofrer, que ele vai passar pela cruz, que ele vai ser rejeitado, que vai acontecer tudo isso, o Pedro é o primeiro a chamar Jesus do lado e falar: para de falar essas coisas, pelo amor de Deus. Você quer estragar tudo? Olha o povo aí, o povo gosta de você, você faz milagres, você cura isso, você cura aquilo, não sei o quê. Olha que o povo está encantado com você, agora você vem falar desse negócio? Aliás, Jesus é um balde de água fria sempre. Sempre. Jesus é um balde de água fria sempre, né? Então, é preciso saber distinguir as coisas. A fé da autoajuda. Autoajuda você vai ter na livraria, tudo. Eu digo para vocês, quando a gente participa da igreja, participa da comunidade, tem contato com as pessoas, conversa, vai participar de uma missa, da celebração, disso aqui, isso tudo é capaz de dar para a gente uma força para a gente vencer as coisas. Eu estou tão impactado com essa história dessa moça, da filha do Gilberto Gil aí, a moça lá, como é que chama? Preta Gil, né? Que foi diagnosticada com câncer, tudo, um drama na vida dela. Ela, assim, uma coisa terrível. Você sabe que o câncer é uma doença tão estranha, né? Você pode ser curado, depois de uns anos ele volta de novo, você cura, depois de uns anos volta de novo. É uma coisa muito assim, você não consegue acabar, né? Você cura, mas não consegue acabar com... Eu estou impactado, ela fez uma declaração aí sobre a mudança na vida dela. Olha que interessante, né? Que interessante isso. Ela chegou uma hora que ela estava para morrer mesmo, né? Ela não sabia, os médicos não falam, é lógico, mas ela estava para morrer mesmo. E ela fala que ela ficou não sei quantos dias ali naquela situação, e ela teve umas coisas na cabeça dela, que ela diz assim: olha, eu sobrevivi, mas você sabe que foi tão bom o que eu passei. Olha que coisa esquisita. Qualquer um de nós diria, credo, por isso credo passar, né? Olha que coisa boa. Eu pude rever um pouco a minha vida, eu revi minha vida. Eu lembrei de um monte de coisa que eu tinha esquecido. Ela conta assim, como se ela Deus tivesse dado uma chance para ela olhar para ela própria. Que, aliás, existe mesmo isso, vocês sabem disso, né? Até os médicos que trabalham nessa área, os psiquiatras, psicólogos, etc. Esse momento terrível que a gente passa, que é a morte, né? Esse momento da chegada da morte. Há um tempo que Deus dá para você ali, entende? De você rever, de você se reconciliar, de você lembrar, né? Que a gente esquece, a gente vai vivendo, vai esquecendo. Sempre é assim, a gente lembrar disso. Eu fiquei muito impactado com essas frases dela, assim, no sentido de que ela se tornou uma pessoa melhor. Olha que coisa! Pô, uma pessoa que é filha de Gilberto Gil, tem tudo, sucesso, tem grana, tem tudo. Ela chega e fala: agora eu sou uma pessoa melhor. Quer dizer que ela era uma pessoa ruim antes? Olha, uma mudança. A mudança. A pessoa olha e fala: poxa vida, eu acho que não sei. Eu acho que a pessoa chega uma hora que fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Acho que nada disso vale alguma coisa. Acho que alguma coisa que vale mesmo é você e Deus. Sabe? É você e Deus.
Por isso, o papel da religião, o respeito à fé, o respeito à religião é tão importante, né? A gente ter essa dedicação, esse amor, né? A Jesus Cristo, né? Esse amor a Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer para vocês é como é que a gente enxerga, né? Como é que a gente enxerga? Como que a gente enxerga Jesus? Como que a gente enxerga Deus? Como que a gente faz, né? Para enxergar de verdade a Deus e enxergar de verdade a ponto de você rever a sua vida, de você tomar um rumo diferente da vida. E ela fala assim: olha, eu sei que essa doença é assim, daqui a pouco eu vou estar de novo, vou passar por outras coisas, não sei se vou sobreviver. Olha a maturidade, né, que ela adquire, né? Não sei se eu vou sobreviver, mas eu aceito. Olha que coisa interessante, eu aceito. Eu aceito. Porque o aceitar aí morrer e estar com Deus é melhor. É o que Paulo fala, né, nas cartas, né? Paulo fala assim: para mim morrer é um lucro, né? Morrer é lucro para mim. Prefiro morrer e estar mais perto de Jesus Cristo do que conviver com vocês, que Deus me livre e guarde. Paulo diz isso, é uma consciência tão profunda dizer isso, né? A gente vê essas coisas, porque vocês não têm essa frequência de hospital, essas coisas, cadeia, né? Vocês não vão muito nesses lugares, né? Mas a gente vê muito isso, né? Eu tenho 40 anos de paz, quantas vezes você vê isso, né? A pessoa está ali, na cama, passando aquele sofrimento, aquela coisa toda. Você chega e pergunta: como é que você está? Está bem? Eu estou bem, padre, estou ótimo. Estou ótimo. Cai a laje, né? Em Santa Catarina, uma vez que choveu tanto, caiu uma laje em cima do cara. Uma laje mesmo. Caiu em cima do cara, amassou tudo o cara. Só não amassou daqui para baixo, está tudo amassado. Arrebentado. A jornalista lá de Santa Catarina foi fazer lá. A jornalista passou: oi, tudo bem? O senhor, como é que está? Agora estou melhor. Depois que cai a laje, agora está melhor. Você veja que coisa, a cruz de Jesus, o sofrimento que Jesus tanto fala, não é um sofrimento prazeroso de sofrer, não é um sofrimento sádico. É o sofrimento que salva, é o sofrimento que te dá uma outra inspiração, né, para viver. Por isso, como enxerga Jesus? Como você enxerga Jesus? Quem é Jesus? Como que Jesus realmente, o que você fala dele? Como você conversa com ele? Como é que você lida com ele? Porque não é fácil lidar com ele. A gente quer contestar, a gente não quer aceitar, a gente quer fazer um monte de... sabe, a gente quer impor até a vontade da gente, né? A gente quer ser assim. Eu acho que Pedro é corajoso nesse sentido, ousado. Ainda bem que eu não sou Jesus naquela hora, porque se eu fosse Jesus naquela hora, eu dava um safanão nele tão grande que ia ficar 3 dias com os dentes quebrados, quebrar os dentes dele todos, ia dar tanta porrada na cara dele, que eu acho que ele ia ter que arrumar um dentista, se é que existia na época lá na Palestina, para ele arrumar os dentes, porque ele é ousado, né? Ele é corajoso, ele se aproxima de Jesus sabendo quem é Jesus e ainda quer dizer para Jesus o que deve ser, como deve ser, né? É assim que e Jesus o acusa, né? Jesus fala: não pode ser assim, não pode pensar somente as coisas do mundo, né? Você tem que pensar as coisas de Deus. Aqueles que se alimentam, aqueles que alimentam suas ambições,
numa suposta fé para ter prestígio, nunca vai estar pronto para fazer o bem para a humanidade. Se tiver medo, nunca será capaz de se comprometer seriamente com o Evangelho e nem com Jesus. Hoje é dia da exaltação. Eu vou falar, não sei se eu nem entro nesse assunto, que você já conhece, né? Vocês são católicos, conhecem, né? A questão da cruz de Jesus. Jesus foi crucificado na cruz, a cruz ficou lá, é lógico. Os discípulos pegaram a cruz de Jesus, levaram para casa e ficou muito tempo lá. A cruz foi virando uma espécie de símbolo, né? Uma espécie de sinal muito importante, sobretudo depois da Páscoa. Quando Jesus aparece ressuscitado, a cruz ela adquiriu um sentido. Os apóstolos foram procurar sentido no profeta Isaías, né? Aquele servo de Deus que é impassível ali, sofre tudo quanto é coisa, mas não perde a fé, é uma pessoa firme, né? Eles vão tentar entender, mas a cruz de Jesus, ela sempre foi um objeto de ganância também. Muitos reis antigos acreditavam, no século IV, muitos reis antigos acreditavam que se tivesse um pedaço da cruz de Jesus, seria igual a Deus. Teve um cara, que você já conhece, não sei se entre esses detalhes, o Heráclio, né, que vocês conhecem, foi um rapaz, um cara que foi dono do mundo, ele foi dono da metade do mundo, não foi dono do Brasil, porque não tinha o Brasil na época, mas ele foi dono da metade do mundo, né? Heráclio, o jovem, né? Estou falando do jovem, né? Ele foi dono do Império Romano, dono do Império Bizantino, tudo ao mesmo tempo. E ele foi um homem muito poderoso no mundo, né? E ele tinha também essa coisa de todos os poderosos, né? O poder, ele não se sacia só com o poder que tem, o poder econômico, militar, etc. Mas o poder, atingiu o poder do sagrado. Então, se eu tiver operado da cruz de Jesus, ele era católico, né? Inclusive cristão. Se eu tiver operado da cruz de Jesus, eu vou ser igual. Igual a ele. E ele conseguiu. E ele foi mais ousado, né? Esse Heráclio. Ele quis refazer o caminho de Jesus. Ele pegou o pedaço da cruz de Jesus, foi no Monte das Oliveiras, fez todo aquele percurso que Jesus fez ali, e ele quis entrar em Jerusalém com a cruz de Jesus. Só que quando ele estava chegando perto da porta dourada, que foi por essa porta que Jesus entrou, quando ele estava chegando perto, caiu a porta. A porta que eu falo não é essa porta de madeira, é porta de aquelas construções, né? Gigantescas, é a muralha, aquilo ali é uma coisa. Aquilo desmoronou tudo. E ficou aquele monte de entulho na frente dele, impedindo o caminho dele. As testemunhas narram, a gente sabe dessa história porque um monte de gente que estava lá, testemunhas, escreveram, relataram esse episódio como verdadeiro. Um anjo apareceu no meio do entulho. Um anjo apareceu no meio do entulho. E gritou com ele. E falou com ele: você pensa que você vai aonde? Onde é que você pensa que você vai? Quando o Rei do Céu entrou por essa porta aqui, ele não estava vestido com roupa de rico, não. Ele não estava assim, que nem você, com roupa de rico, essas coroas, essas coisas todas que você está usando. Jesus entrou por essa porta aqui como um pobre e humilde. E vocês sabem, em Roma tem um museu, que ele era romano, em Roma tem um museu que tem a estátua de Heráclio, enorme. E procura na internet lá, Heráclio, né? Estátua de Heráclio. Vocês vão ver
a veste dele, ele usava uma túnica branca por baixo, um elmo de ouro, uma coisa de ouro assim, uma armadura peitoral aqui assim, uma coisa de ouro, prata, uma coisa que batia o sol, era uma coisa tão fina, tão rica, era divino aquilo ali. Aí ele ficou triste quando o anjo gritou com ele, falou desse jeito com ele, lógico, né? Ele pegou a coroa, jogou na lata do lixo, pegou as roupas dele, todo de ouro, jogou tudo na lata do lixo, tudo, pediu perdão. Ele esqueceu, olha que coisa, ele esqueceu do mais básico da fé. Ele esqueceu o mais básico, a humildade, a simplicidade. Ele esqueceu o mais básico. E o anjo fez ele lembrar. Quando ele tomou essa atitude, as testemunhas dizem que aqueles entulhos saíram da frente dele. Aqueles entulhos do muro, na construção, saíram da frente dele assim, e ele foi andando e levando. Aquilo mudou a vida dele, essa experiência. Por isso até que depois as igrejas começaram a fazer a celebração da exaltação da Santa Cruz. Justamente para lembrar o poder da cruz. Não é o poder militar, não é o poder econômico, não é o poder político. Eles têm essa coisa na cabeça. Não é esse poder, é outro poder. É o poder de salvar. É o poder da salvação, que tanto pode. Não há quem mais fale de cruz do que São Paulo apóstolo, né? As cartas dele. Não há, ele fala. Amar a Jesus da Páscoa é amar o Jesus da cruz. Ele fala, o crucificado e o ressuscitado. Não tem um como o outro. Aliás, é por isso que o crucificado aparece ressuscitado igual. Jesus, quando ressuscita, olha aqui minha mão, olha os meus pés, olha aqui o furo daqui, está vendo? É o mesmo, é igual. Não há distinção de pessoa, não há separação de pessoas. Heráclito enxergava Jesus de um jeito, passou a enxergar de outro. Ou a gente, como é que enxerga Jesus? Que o problema de dizer quem é Jesus é como você enxerga, né? Como você vê. Essa atitude de Pedro é ousada. Jesus chama o povo, e Jesus diz exatamente assim: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome também a sua cruz e me siga. Aí vem a sentença, é uma sentença. Quem quiser salvar sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por causa de mim, disse Jesus, e do Evangelho, é que vai salvar. Aqueles que se alimentam de ambição, nunca, numa suposta fé, para ter prestígio pessoal, nunca estará pronto para fazer o bem a ninguém. Se tiver medo, nunca será capaz de se comprometer com o Evangelho e nem com Jesus. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que adianta o seu carrão? E que adianta o seu Porsche, seu BMW? E que adianta a sua mansão? E que adianta essas coiseiras todas que você tem? E que adianta? Jesus fez essa pergunta depois de toda essa briga que teve aqui, aquela no texto, ele falou isso. E que adianta? Você vai para os quintos dos infernos. O que adianta? Você não está nem se salvando.
Nem se salvando. Com tudo isso, você não está nem se salvando. Então, essa pergunta que Jesus faz é muito importante nos tempos de hoje. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você dá em troca da sua vida? Eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês, que é fruto da reflexão do Evangelho de hoje. A igreja não são os torcedores que vão para o estádio torcer. A igreja não está. A arena Corinthians cheia. A igreja não são os torcedores que vão. A igreja são os 11 que estão em campo. Entendeu? A igreja não são os torcedores. A igreja são os 11 que estão em campo, ou 12, sei lá quanto, que estão lá em campo, jogando a bola, levando canelada, caindo, apanhando, sendo expulsos, sendo volta de novo. A igreja são esses. Não é o estádio lotado. Rezemos todos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,